Eu cumprimento o povo de Deus, uma doce e santa paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma reflexão para nós no dia de hoje. Uma palavra muito importante para nós. Eu quero falar sobre os homens, que eles perceberam que eles precisavam de orar a Deus. Eu quero começar com o nosso querido irmão, o salmista Davi. No Salmo de número 55, verso 16 e 17. Olha o que está escrito para nós, meus amados. Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. O servo de Deus sabia que quando ele dobrava o joelho, Deus respondia o clamor dele. Sabe por quê? Ele foi um homem que teve 3 unções de Deus na vida dele. Por isso que o inimigo batalhava contra a vida do servo de Deus. Porque quando o inimigo olhava para Davi, ele via unção na vida daquele homem. Ele via uma árvore carregada de frutos. E ele queria derrubar de todas as formas. Então o salmista se via por obrigação orar a Deus 3 vezes. Porque ele comandava uma nação eleita de Deus. O inimigo de todas as formas queria abocanhar a propriedade peculiar de Deus, que era o povo de Israel. Então ele orava dessa forma, ele escreveu o Salmo, deixando um exemplo para nós. Você que é servo de Deus, que Deus tem uma promessa na tua vida, você que é um servo de Deus, que Deus tem um plano na sua vida, busque a Deus, porque o inimigo está de olho em você, tentando derrubar. Então o salmista disse dessa forma: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia, orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Então, querido, o homem que é de oração, ele tem vitória de Deus. O salmista passou muitos problemas na sua vida, no seu ministério na terra, diante da nação de Israel. Mas eles não conseguiram derrubar Davi do trono, não. Até seu filho Absalão assumiu por uma temporada, mas Deus não era com Absalão, e o trono volta nas mãos de Davi novamente. Porque foi Davi que foi escolhido a dedo lá na casa de Jessé. Lembra da unção? 3 unções que esse homem teve. Então a gente aprende aqui que o homem de Deus, ele vive em oração. Eu quero falar de um outro homem que sempre viveu em oração, o profeta Daniel. Daniel, ele já sempre foi um homem de oração. Ele foi levado para uma terra estranha, mas mesmo na terra estranha, ele não parou de orar a Deus. Certa feita, o rei fez um propósito para acabar com todos aqueles homens que estavam lá, estudando na sua terra. Quando Daniel soube que aquela escritura da maldade tinha sido assinada pelo aquele homem cruel, a Bíblia vem dizer em Daniel, capítulo 6, versículo 10, que Daniel orava a Deus. Vamos ver o que está escrito em Daniel 6, 10? Olha o que está escrito aqui. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta,
da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante de Deus, como costumava antes fazer. Você sabe o que a gente aprende com isso, queridos? Que Daniel não foi para a oração depois que viu que o mal estava decretado, não. Daniel não foi para a oração porque ele viu que estava ameaçado de morte, não é? A Bíblia está dizendo que ele já costumava orar a Deus. Parece que eu vejo Daniel com as mãos estendidas, da banda de Jerusalém, falando: Deus, eu estou numa terra estranha, aqui ninguém teme a Ti, a cultura aqui é outra, mas eu quero pedir a Tua ajuda, eu quero voltar para a minha terra, eu quero ser livre desse povo que não Te teme, eu quero voltar para me cultuar lá na minha terra diante de Ti. E Deus sempre ouviu a oração de Daniel. Quando Daniel, uma dessas orações, dobra o joelho para Deus interpretar o sonho daquele homem, na mesma hora, Deus ouviu a oração de Daniel e interpretou aquele sonho que todo mundo já sabe. Vale a pena ser homem de oração, irmão? Vale? Lembra de Cornélio? Cornélio, ele teve um toque, um chamado de Deus, não fazendo parte, porque ele era um homem gentil, mas a Bíblia vem dizer que ele orava a Deus, jejuava, ajudava os pobres, dava esmola, e aquela oração comoveu Deus, entrou no trono de Deus, e Deus ouviu a oração de Cornélio, e enviou anjo lá dizer para ele que Deus estava ouvindo a oração dele. Deus ouve a tua oração, meus queridos. Se vocês for um servo de Deus que anda na luz da palavra, na verdade de Deus, Deus está contigo. Levante a mão para cima e dê um brado de glória a Deus e diga: eu creio no Deus de Daniel, eu creio no Deus de Davi, e tenho a certeza que Ele está me ouvindo. Oh, glória! É lindo temer a Deus, é ou não é? Fica todos com Deus, mas vá. Se vocês gostar da palavra de Deus, escreve no canal do Pastor Pedro Leite. Juntos somos mais fortes e muitas bênçãos vai entrar na tua casa. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória!